Estamos no meio de uma enxurrada de ótimos concursos de tribunais de justiça. Concursos que você pode fazer, claro, sem faculdade e que pagam mais de R$7.000. Dois aqui que eu vou falar na verdade, pagam mais de R$9.500 iniciais. E eu vou listar para você os 4 grandes concursos desse segundo semestre de 2025 em ordem de dificuldade, do mais difícil para o mais fácil. Todos eles são ótimos, tá? Mas eu sei que é uma grande dúvida de vocês, até porque isso daqui é uma resposta a vários comentários de vocês em vídeos anteriores sobre esses concursos. Então, fique comigo até o final, deixe a sua curtida, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, porque eu prometo mais vídeos para te ajudar nesses concursos. Na verdade, já temos vários vídeos sobre todos esses concursos, você pode pesquisar aqui. E essa comparação será feita entre os concursos do Tribunal de Justiça do Paraná, que já está aberto, inscrições abertas, você pode se inscrever nele, viu? TJ Rio de Janeiro, TJ Pernambuco, esses dois devem ter editais já em julho, e o TJ São Paulo também, que promete pelo menos mais um concurso nesse ano. Estão falando de até 2 concursos, tá? Então, vem na minha que você passa. E o seguinte, gente, se você quiser ter acesso a workshops completos de cada um desses concursos, clique no link da descrição que eu vou deixar disponível de graça para você, mas só nessa semana, tá? Normalmente as pessoas pagam R$197 para ter acesso a esse conteúdo. Eu vou liberar o workshop de cada um desses concursos, com um passo a passo que você precisa seguir para garantir sua aprovação nesses concursos, e ainda eu vou entregar um livro bônus de presente para vocês nesse workshop, está disponível por tempo limitado, beleza? Vamos lá, gente. Quais critérios que eu vou utilizar aqui para comparar o TJ Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco e TJ São Paulo? Conteúdo, quantidade de conteúdo, matérias que você tem que estudar e também o tamanho dessas matérias, é claro, e a concorrência real, com base em inscritos, nomeações e também uma análise que eu vou fazer que é um pouco mais subjetiva da concorrência real na minha visão. Porque, por exemplo, dependendo da região, por exemplo, no Nordeste, né, nós temos um histórico de notas mais altas. Tem muita gente que já é concursada em outras regiões e quer mudar para o Nordeste, porque você consegue ter uma qualidade de vida maior com a vida concursada, certo? Então eu vou analisar todos esses elementos e vou explicar tudo para vocês em detalhes. Primeiro, vamos colocar aqui uma análise em termos de conteúdo, quantidade de matérias, tamanho e tudo mais, beleza? E eu vou colocar aqui, ó, do mais difícil para o mais fácil. O concurso que nós temos aqui de nível médio, que tem mais conteúdo a ser estudado, e eu sei que é um conteúdo que a galera normalmente do direito, a galera que vai procurar concursos de tribunais de justiça odeia, é o TJ de São Paulo, gente, porque o TJ de São Paulo ele pede tudo, né? Se você analisar, cara, é um concurso que às vezes até foge um pouco do padrão dos grandes tribunais, porque normalmente nos tribunais a gente tem, né, principalmente tribunais federais, que agora não tem mais cargos de nível médio, mas que normalmente são um grande padrão ali da área de tribunais, nós temos mais peso em português e matérias de direito, é o clássico, certo? No TJ de São Paulo sempre foi diferente. Nós sempre tivemos um peso grande ali em matemática, em raciocínio lógico, em informática. E o que acontece, gente? Esse concurso acaba ficando um pouquinho diferente, certo? Faz parte do processo. Só que ele não tem redação. Então, ele é um concurso em termos de conteúdo bem completo. Ele vai pedir português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades, que é uma matéria, sinceramente, que não faz muito sentido de ser cobrada na minha visão, por diversos fatores, né? Já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso. E também tem bastante conteúdo de direito, se você analisar. Então, eu acho que ele, em termos de conteúdo, é o mais difícil, só que tem um detalhe. Não tem redação. Alguns outros aqui terão redação. Inclusive o TJ Paraná vai ter uma discursiva. E eu sei que muitos acham isso daqui uma dificuldade tremenda. Na minha visão, eu gosto quando tem redação, quando tem discursiva no concurso, porque você tem mais controle. Mas, de novo aqui, ó, em termos de conteúdo, TJ São Paulo, na minha visão, é o mais difícil de todos esses. E claro, quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Porque é claro que aqui sempre vai ter um aspecto subjetivo, né, gente? Em termos de conteúdo, olhando para o material enxuto e tudo mais, né, se você pensar até em todas as matérias, o TJ de São Paulo é o maior, mas eu quero saber a sua percepção em relação a essa dificuldade também do conteúdo, porque às vezes depende da sua dificuldade, da sua facilidade em uma matéria, isso daqui, claro, vai mudando de pessoa para pessoa. Em terceiro lugar, o TJ Paraná, porque ele só tem português, raciocínio lógico e informática, então fica um pouco mais agradável ali na parte das matérias básicas, eu sei que a galera dos tribunais gosta bastante disso, e também, claro, tem conteúdo de direito. Eu até analisei, né, cara, quando saiu esse edital, eu falei, pô, é um dos concursos mais fáceis que eu já vi de TJ. Só que aí depois eu fui ver, né, o Pernambuco, e o Pernambuco veio mais fácil ainda no final das contas, tá bom? E claro, tem um conteúdo ali de direito, ele veio relativamente extenso naquela parte das matérias bem específicas, né, de legislação estadual, normas específicas do tribunal, e vai ter de discursiva, gente. Aquela discursiva, que é uma discursiva híbrida, né? Um mix de redação, com provavelmente algum toque ali de direito, talvez direito constitucional seguindo o padrão
da última prova. Então, ele é um concurso talvez um pouco mais complexo, até por causa dessa discursiva, só que é um concurso, sinceramente, bem simples quando a gente compara com uns outros concursos até de tribunais. Temos TJs que são bem mais difíceis do que todos esses que eu estou falando aqui no final das contas, na minha visão, principalmente na parte de direito, de profundidade e tudo mais, beleza? Então, terceiro lugar, TJ Paraná. Segundo lugar, TJ Pernambuco, gente. Ele vem com português e raciocínio lógico, provavelmente, claro, estamos em pré-edital nesses dois que eu vou falar agora, Pernambuco e Rio de Janeiro. Gente, eu tô falando com base na última prova e com um provável novo edital. E nós temos também um conteúdo pequeno em direito, cara. Eu até falei, né, depois que saiu o Pernambuco, que eu fui analisar o último edital, eu tinha falado que o Paraná era muito bom para iniciante. Pernambuco é melhor, cara, porque veio com conteúdo bem pequeno em direito e terá redação, provavelmente redação aberta, naquele formato Enem, com temas, sei lá, filosóficos, de atualidades e tudo mais, tá? E eu sempre vejo a redação como uma coisa boa para o concurso, quero saber a sua opinião, porque na redação você tem controle, né? Então faz muito sentido você praticar a redação e fugir da manada, certo? Porque é a manada que se preocupa com redação, cara. Se está focando em concurso, tem que aprender os fundamentos para mandar bem na redação. E em primeiro lugar, em termos de conteúdo, na minha visão mais fácil de todos, o TJ Rio de Janeiro. E aqui, na verdade, não tô nem falando para mim, gente, eu sempre gostei bastante das matérias de exatas. Até por isso que eu acho que eu tive uma facilidade grande ali no Ministério Público de São Paulo, foi o meu primeiro concurso, depois no TJ de São Paulo. Porque eu sei que a galera gosta disso. É só português e direito, de acordo com o último edital, a tendência é que eles mantenham isso. Então, como só tem português e direito, eu acho que é o concurso mais fácil de todos aqui e acho que vocês vão concordar comigo. É mais fácil a transição porque você, às vezes, rapidamente consegue dominar os conteúdos de direito, até porque não são conteúdos profundos quando a gente fala de concursos de nível médio, gente. Foco na legislação, pelo amor de Deus. Você tem que ter interpretação de texto e dominar a legislação, a lei seca. Eu tenho certeza que você vai chegar bem. Só que tem um detalhe, né? O TJ Rio de Janeiro, ele tem um conteúdo de direito um pouco extenso até se você analisar, principalmente na parte de legislação especial que eles pedem ali, só que não tem redação. Então, o que pesou mais aqui quando eu analisei esses concursos e fiz esse comparativo e botei o TJ Rio de Janeiro em primeiro lugar? É só português e direito e não tem redação. Então, eu sei que normalmente o iniciante ele gosta mais desses elementos e fica mais fácil você fazer uma transição, mas é claro, eu quero saber a sua opinião em relação a isso, tá? Então, ó, só para fazer um breve resumo aqui em termos de conteúdo, para a gente retomar, em quarto lugar TJ São Paulo, depois TJ Paraná, depois TJ Pernambuco e depois TJ Rio de Janeiro em primeiro lugar. Agora, vamos para a análise que eu acho que é a mais importante, gente, que é a concorrência real. Pensando aqui em inscritos, nomeações, histórico do concurso. Por quê, gente? Sinceramente, todo concurso bom vai ter muito conteúdo, gente. E você não pode ficar se baseando tanto nisso para tomar sua decisão de qual concurso priorizar. Porque se vem um conteúdo muito pesado no concurso, é pesado para todo mundo. E assim, sério mesmo, gente, menos de 2% dos inscritos em concurso estão prontos para fazer a prova. O resto fica só chorando aqui nas redes sociais, falando, conteúdo pesado, não sei o que, se inscreve e nem estuda, porque fica com medo, porque trava. Então, sinceramente, não se apegue tanto ao conteúdo em si. Você tem que se apegar à sua nota, em evoluir nesses conteúdos e entender, cara, que 60% dos inscritos não vão nem fazer a prova, gente. Essa é a realidade do mundo hoje. Pode pesquisar nos últimos grandes concursos. No TJ Paraná, inclusive, eu fiz esse levantamento. Mais de 60% das pessoas não foram fazer a prova, cara. Pagaram a inscrição e não foram fazer a prova. E ainda teve mais tempo para estudar, né? Porque esse concurso travou, teve um problemão lá e depois teve mais tempo para as pessoas estudar e elas desistiram. Menos de 2% estão competitivos, tá? Mas, vamos lá, que eu vou analisar para você. E claro, aqui também tem uma análise regional, tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês, ó. Do mais difícil para o mais fácil, gente. O quarto, o mais difícil de todos esses daqui no final das contas e, cara, foi difícil fazer essa análise, viu? Acho que eu fiquei assim uns 20 minutos mudando de posição. E eu quero saber se você concorda comigo. TJ Paraná. Por quê? Ó? Vou mostrar os dados para vocês. O último concurso teve 149 mil inscritos e chamou mais ou menos 700 pessoas, tá? Nesse concurso a gente tem uma limitação, né? Teremos mais de 500 aprovados. 500 aprovados, mais os que empatam ali em último colocado. E claro, tem a nota de redação e tudo mais. Alguns vão ser, como sempre, eliminados na etapa de redação. Então talvez a gente tenha, no final das contas, menos de 500 aprovados. Vai flutuar ali entre os 500. E se você fizer uma continha básica, sabe? Pegando ali, ó, número de inscritos e potencial de nomeação do concurso, nós temos ali, ó, 213, pensando em 700 aprovados, né, que foi o número ali do último concurso, ou seja, 213 pessoas concorrentes por nomeação. Então, esse é um índice também que eu quero usar aqui e eu fiz isso daqui praticamente em todos os concursos, tá? São 213 inscritos por nomeação. Só que assim, gente, o TJ Paraná, ele tem essa limitação de aprovados.
certo? Então, nós teremos ali mais ou menos 500 aprovados. Então, esse número de 213, na verdade, seria um pouco maior. Então, por causa dessa limitação, quando tem redação, não tem como para você ser aprovado no concurso, você tem que ter a sua redação corrigida. Eu acho que o TJ Paraná, de todos esses daqui, vai ser o concurso mais difícil, minha visão em termos de nomeação. Só que lembrando que todos esses concursos aqui, na minha visão, gente, são concursos simples e você tem que entender os elementos que eu estou falando aqui, né? Eu quero conversar com as pessoas para tentar fazer essas pessoas entenderem, às vezes os mais iniciantes, que em todos esses concursos você consegue garantir sua aprovação se você pagar o preço. Se você entender como as pessoas altamente competitivas em concursos estudam e chegar lá forte, tá bom? Mas na minha visão, entre esses 4 concursos, é talvez aqui o concurso mais difícil sim. Pensando em número de nomeação, não tem como rodar tanto a lista, faz parte do processo e você tem que estudar forte se você quiser garantir sua aprovação. Lembrando que no Sul também, a gente normalmente tem um pouco mais de concorrência, cara, principalmente em Santa Catarina, mas no Paraná também. Porque muitas pessoas às vezes são concursadas em outras regiões, querem voltar para o Sul, quando você pensa em tribunais federais não é tão fácil voltar para a região Sul, então isso daqui eleva um pouco mais a concorrência qualificada, beleza? Em terceiro lugar, gente, TJ Rio de Janeiro. No último concurso nós tivemos 86 mil inscritos para o cargo de técnico, tivemos vários cargos nesse concurso, certo? No último. Só que eles chamaram mais de 300 pessoas, 304 pessoas, se eu não me engano, para esse cargo, só que não teve prorrogação. Então, se a gente fizer uma lógica aqui, né, talvez eles possam chamar o dobro de pessoas pensando no histórico normal do concurso, que normalmente sempre tem prorrogação, tá bom? Foi uma exceção aqui não ter a prorrogação do concurso. A tendência é que ele tenha uma validade maior e que chame mais pessoas. Só que se a gente pensar aqui, né, em 86 mil inscritos e 300 nomeações mais ou menos, nós temos um índice de 282. 282 pessoas inscritas por nomeação. Só que a tendência é que eles chamem mais, né? Eu acho que, sinceramente, aqui a gente pode pensar que tem um potencial real de 600 nomeações no TJ Rio de Janeiro. É um tribunal de justiça muito grande. Então, com isso, e pelo fato também de que o histórico do último concurso ali não exigiu redação, eu acho que ele acaba sendo mais fácil que o TJ Paraná, porque ele pode chamar mais, tem menos inscritos. Então, acho que fica bem fácil a gente pensar que o TJ Rio de Janeiro parece ser mais fácil no mundo real do que o TJ Paraná. E em segundo lugar, gente, só que aqui foi uma briga feia, tá bom? Eu coloco o TJ São Paulo. Sabe, porque o TJ São Paulo é um monstro, né, cara? Ele sempre chama muita gente, roda muito, muita gente entra no TJ São Paulo em um degrau inicial ali na carreira de concursado. Normalmente é um concurso inicial, cara. Muita gente passa no TJ São Paulo e depois continua estudando para tribunais federais, para outros concursos, concursos de membros. Então é um degrau inicial e chama demais, roda demais. Por isso que muita gente desiste, né, do TJ São Paulo e acaba indo para outros concursos e abre uma vaga. Então por isso que rodam tanto as nomeações lá dentro. Só que dessa vez, gente, vai ser diferente, tá? Então nem dá para achar esse índice de número de inscritos por nomeação, porque os últimos concursos foram gigantescos, assim, né? Então nós tivemos ali o concurso da capital, tivemos um concurso em que eles pegaram praticamente todo o estado, então os números ficam bagunçados, porque a tendência é que nos próximos concursos, esses concursos do TJ de São Paulo sejam mais regionalizados. Então, sinceramente, não tem como fazer essa conta, que ficaria algo injusto. O último concurso teve 182 mil inscritos, só que para uma região gigantesca, a tendência é que tenhamos regiões menores. Deu para entender? Só que pelo histórico do concurso, gente, sempre chama demais na proporção, sabe? Então, sinceramente, é um concurso fácil, cara. Mesmo com um conteúdo mais pesado, mais completo, que gera um pouco mais de repulsa da galera dos tribunais, né, de matemática, como eu já disse aqui, eu acho que é um concurso ainda mais fácil que o Rio de Janeiro e Paraná pelo número gigantesco de nomeações e como roda muito lá dentro o cargo de escrevente. E aqui você vai ganhar mais de R$ 9.500, tá bom? No TJ Paraná e TJ São Paulo, mais de R$ 9.500 iniciais. No Rio de Janeiro e Pernambuco, mais de R$ 7.000 iniciais. E em primeiro lugar, gente, o concurso mais fácil dessa lista, TJ Pernambuco. Ele teve um número gigantesco de inscritos no último concurso, 180 mil, só que ele chamou 1.226 técnicos, gente. O último concurso foi lá em 2017, se eu não me engano. Mas se a gente fizer um índice aqui, ó, 180 mil para 1.226 pessoas nomeadas para técnico, tá? Cargo de nível médio. Lembrando que dessa vez só vai ter o técnico função judiciária. Mas, claro, a gente pode usar essa mesma lógica aqui na proporção. 146 pessoas por nomeação. Então é o índice mais baixo e provavelmente vai chamar bastante, cara. TJ Pernambuco é um tribunal gigantesco, gente. O último chamou 1.226 pessoas. Se eles chamarem metade aqui já é muita gente, sendo bem sincero. Só que tem aqui algo que a experiência mostra pra gente, cara. Normalmente no Nordeste a concorrência é mais alta. A galera lá estuda mais forte.
Não sei se é por causa do mercado, né? Às vezes menos oportunidades no mercado privado, então faz com que as pessoas ali estudem mais forte. Normalmente as notas de corte no Nordeste são mais altas. Então isso daqui é algo que você tem que levar em consideração, só que ele tem um potencial de nomeação gigantesco e em termos de conteúdo, né, cara, na minha lista aqui ele foi o segundo mais fácil. Então, para o iniciante, até se desenvolver, pô, é português e raciocínio lógico, tem um conteúdo pequeno em direito e terá redação, tá? Então, eu acho que o TJ Pernambuco é talvez aqui o concurso mais fácil, tá? Mas foi bem difícil fazer essa lista, gente, sendo bem sincero. Não tem como cravar, né? Porque quando a gente pensa nessa parte aqui de concorrência real, você tem que levar um pouco para a subjetividade. Não tem como, não dá para a gente fazer uma análise só com números frios. Porque, por exemplo, o TJ São Paulo ficaria perdido aqui, sabe? Porque esse número não vai ser real, o número de inscritos, porque a tendência é que ele seja regionalizado no próximo concurso. Por isso que estão falando até, e é o que está correndo aí nos bastidores, de mais 2 concursos do TJ São Paulo para esse ano, e provavelmente serão concursos regionalizados, naquelas listas, naquelas regiões em que eles precisam de mais pessoas para serem nomeadas. Então, fazendo um breve resumo aqui dessa segunda parte, ó, do mais difícil para o mais fácil. O mais difícil, 4º lugar, TJ Paraná. 3º lugar, TJ Rio de Janeiro. Em 2º lugar, TJ São Paulo. E em 1º lugar, TJ Pernambuco. Lembrando que isso daqui é uma lista, né? Mas para tirar a curiosidade de vocês e fazer um pouquinho aqui de uma análise desses concursos. Só que o que importa mesmo é você entender que você tem que estudar e deixar a galera correr atrás de você. Você tem que mirar em 90% em todos esses concursos. Tem redação? Fique bom na redação. Tem discursiva? Bora treinar discursiva porque vai ser um diferencial muito grande. Você vai fazer todo mundo correr atrás de você. Não fique pensando tanto na concorrência, gente. Lembre-se do que eu falei aqui. Menos de 2% dos inscritos estão prontos. Estão estudando forte e com técnica, sabendo exatamente ali o que fazer. Qual que é o perfil da prova, o perfil da banca, como estudar de forma correta cada uma das matérias. E para você virar um especialista nisso, sendo muito sincero, aproveite os workshops que eu liberei aqui para todos esses concursos e aí eu tenho certeza que você vai chegar muito, muito bem nessas provas. E dá para você fazer todos? Cara, eu acho que não dá. Sendo bem sincero, porque ó, Paraná, Rio de Janeiro e Pernambuco provavelmente terão provas próximas. Talvez você consiga fazer o Paraná, que já está, né, claro, com inscrições rodando agora. Inclusive eu vou deixar o link de inscrição para vocês aqui, tá bom? Da banca. E depois você consegue fazer um ajuste para Rio de Janeiro ou Pernambuco, na verdade. Rio de Janeiro ou Pernambuco, porque os dois provavelmente terão provas quase em datas iguais. Porque a previsão deles é para edital em junho. E aí depois, o TJ São Paulo, acho que dá para fazer, a tendência é que saia pelo menos mais um edital aí ainda esse ano, lembrando que o TJ São Paulo não fica rezando não para soltar edital igual os outros, tá? Você consegue ter um monte de informação, né? Pré-edital do Pernambuco, do Rio de Janeiro, já temos aqui a informação, né, de edital em julho, beleza. Só que o TJ São Paulo, quem acompanhou aqui os últimos concursos, do nada sai edital. Eles já têm contrato com a VUNESP e eles não ficam rezando não, eles pegam e soltam, então você tem que estar pronto para esse concurso. E claro, você pode tomar a decisão de focar em apenas um desses concursos, talvez seja o mais simples, né? Para você que normalmente não quer sair da região. Normalmente, já fiz várias pesquisas aqui, as pessoas preferem até ganhar menos e continuar no seu estado do que ganhar mais e ter que mudar de estado. Faz parte do processo, beleza? Mas eu quero saber se você tem alguma dúvida, tem algum comentário? Quer alguma análise específica sobre esses concursos? Comente aqui, eu prometo te ajudar. E claro, se você gostou desse vídeo, deixe a curtida. Não gostou? Deixe a descurtida e me conte por quê, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E claro, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações de próximos vídeos. Eu prometo ajudar vocês em todos esses concursos ainda mais. E faz o seguinte também, pesquise aqui, ó, põe Bitolei, TJ Pernambuco, Bitolei, TJ Rio de Janeiro, você vai encontrar vídeos completos. Lembrando que nós temos também, claro, os cursos completos do Aprovação Ágil para todos esses concursos. E se você quiser fazer todos, veja o nosso acesso ouro. Porque no acesso ouro você tem tudo de todos os concursos de nível médio. Inclusive não só desses, mas do CNU, Banco do Brasil, INSS, PRF, que a gente vai liberar agora, que vai ser uma novidade. Você terá acesso a todos os conteúdos completos de todos esses concursos no acesso ouro. Na dúvida, fale com a minha equipe, você consegue entrar lá no aplicativo da Aprovação Ágil, ele está disponível de graça na loja oficial de apps do seu celular e você consegue ver tudo do acesso ouro e consegue falar com a minha equipe também, fechou? É isso, pessoal. Estude. Estude forte para um ou todos esses concursos, eu garanto que sempre vale a pena. Conheço ninguém que estudou para concurso e se arrependeu, mas ninguém, claro, que estudou de forma séria que se arrependeu. Conheço um monte de gente que estudou fofo e se arrepende, até hoje, beleza? Então estude forte, pare de estudar fofo, vem na minha que você passa. Um abraço, a gente se vê em breve, tchau, tchau.